Tudo certo? Hoje nós vamos pegar pesado aqui. Sim, o Ká vai dar uma introdução para vocês em bioquímica e aí no próximo vídeo eu venho comentando um pouquinho sobre os nutrientes minerais que as plantas puxam do solo. Até Isso aí, mais. até mais, pessoal. E aí, pessoal, tudo certo? Vamos começar a falar um pouquinho aí da química da vida, ou seja, da bioquímica. É muito importante que a gente entenda algumas coisinhas básicas que vão facilitar para que a gente entenda o que a gente está fazendo quando a gente está fazendo aí a adubação. E é relativamente simples, a gente só tem que entender qual é a menor estrutura e de que forma ela vai acabar aí formando as diversas estruturas que a planta tem e, inclusive, formar as diversas substâncias que são importantes para suas funções. Então isso envolve desde a formação das células da planta, a formação dos hormônios que vão ser importantes para uma série de funções dela. Então vamos começar bem lá do princípio, certo? Primeira coisa, a menor unidade que nós temos são os átomos. Eu vou citar aqui em cima cada um deles, tá? Os átomos vão formar as moléculas em conjunto vão formar as células em conjunto, quando nós temos muitas delas, a gente vai formar um tecido. Quando nós temos muito tecido, nós formamos os órgãos. Um conjunto de órgãos vai nos dar um sistema e um conjunto de sistemas nos dá o organismo. E depois segue ainda, tá legal? Parece bastante coisa, mas a gente vai focar principalmente nos átomos e nas moléculas, tá legal? Para que a gente entenda e isso fique muito fácil, olha só que legal. Nós temos as substâncias que nós chamamos de inorgânicas, tá legal? Que é geralmente quando a gente está falando de sais minerais, íons. Quer ver um exemplo? Substâncias inorgânicas? Nós temos o nitrogênio, o fósforo, o potássio, o cálcio, o magnésio. O magnésio está lá no cerne da nossa clorofila, que vai ser super importante aí para a formação da energia da nossa planta. Tá legal? Isso a professora Andressa vai explicar aí nas funções relacionadas à fisiologia. Então, todas essas substâncias inorgânicas que nós adicionamos na nossa adubação, elas vão ser importantes para algumas funções das nossas plantas, tá legal? Mas nós também temos substâncias orgânicas, que são substâncias que contêm carbono e hidrogênio. Essas substâncias orgânicas, a maior parte delas, a planta produz. Só para que ela produza, pessoal, a gente tem que dar condições para ela. O que é dar condições? É fornecer os nutrientes que ela precisa para formar essas substâncias orgânicas, é fornecer sol, é fornecer água e ter uma microbiota do solo saudável, tá legal? Mas o que são essas substâncias orgânicas? Olha lá, garanto que vocês conhecem. Proteínas, carboidratos, lipídios e ácidos nucleicos. São moléculas maiores que a planta vai formar a partir daquilo que nós fornecermos para ela e todos esses processos que envolvem a fotossíntese, que envolve o fornecimento de água, de outros nutrientes, para que se possa formar essas moléculas. E essas moléculas maiores, essas macromoléculas que nós chamamos, vão ser importantes para uma série de coisas. Por exemplo, se eu estou falando de proteína, a proteína vai estar na membrana plasmática da nossa célula, que é importante para a troca de materiais. Ela vai estar presente como hormônios que vão estimular o crescimento, ou apical, ou lateral, de raízes. E ela está presente numa série de enzimas e outras moléculas que são importantes para a imunidade da planta. Legal, né? Os lipídios, os cerídeos que estão protegendo as nossas folhas, eles estão de forma extremamente importante na membrana plasmática, que também nós já falamos aqui que protege a nossa planta, seleciona o que entra e o que sai, alguns hormônios, muita coisa. Ácido nucleico, como que eu não vou ter material genético? Se a minha célula aumenta, a minha planta aumenta, ela está replicando as suas células, está aumentando as suas células, e essas células têm que ter material genético lá dentro. Então nós precisamos aí dos nucleotídeos. E os carboidratos nem se fala, né, pessoal? O carboidrato faz parte da formação da parede celular de celulose aí da nossa planta, das nossas folhas, Aquela reserva que nós temos de energia, que a gente tanto fala, a planta tem que guardar energia. O que significa isso? Que ela tem que formar um monte de glicose para formar o amido e esse amido fica lá como reserva. E é esse o amido que a gente come depois e gera nossa energia também. Então é só para a gente entender que nós podemos ter substâncias que atuam diretamente, sendo absorvidas do solo, e a planta já consegue utilizar elas nas suas funções, como por exemplo aí as substâncias inorgânicas, Mas tem outras inorgânicas que também são importantes, como o nitrogênio, que vai ser super importante para a planta aí produzir seus aminoácidos, por exemplo, e o conjunto desses vai formar as proteínas que a gente já falou. Então, quando a gente usa na adubação diretamente aminoácido, o que a gente está fazendo? Fornecendo um composto mais pronto, Então, a planta vai conseguir fazer isso com maior velocidade. Outra coisa super importante, pessoal, quando a gente fala em microbiota, que eu falei que é super importante aí para a planta conseguir produzir aí seu material orgânico,
A microbiota, ela vai fazer com que essas moléculas maiores, que não seriam absorvidas pela planta com tanta facilidade, passem a ser absorvidas. Algumas delas, talvez, essas substâncias, nem seriam absorvidas. O que acontece é que os micro-organismos utilizam para o seu metabolismo, para o seu crescimento celular, essas substâncias e acabam liberando ali para o meio, para o nosso substrato, substâncias que conseguem ser absorvidas e bem aproveitadas pelas nossas plantas. E aí nós temos que ter um cuidado. Essa microbiota, além de ser importante para isso, ela também ajuda muito na imunidade das nossas plantas. Por quê? A partir do momento que a gente tem uma imunidade, porque tem uma série de micro-organismos, outros micro-organismos que seriam patogênicos, sejam eles bactérias ou fungos, não tem espaço para se proliferar. Mas a partir do momento que a gente começa a entrar num ciclo vicioso, utilizando muitos agrotóxicos, se eles agirem sobre essa microbiota, a gente dá espaço para aqueles micro-organismos que são patogênicos, que nós chamamos de oportunistas, que estão esperando a oportunidade para agir aí e causar um problema na nossa planta. E muitas vezes nós ficamos reféns aí dos agrotóxicos, né? Cada caso é um caso, se a pessoa souber usar aí com bastante cuidado, não terá tanto prejuízo. E quando a gente usa uma substância inorgânica, como os íons que nós falamos, em grande quantidade, nitrogênio, fosfato, potássio, que a Andressa já vai explicar para nós o que vai ajudar na planta, esses íons, são íons, não são moléculas, né? O que vão estar ajudando? Pessoal, se a gente exagerar de uma vez só, colocar muita quantidade, qual é o problema? A planta consegue absorver. Vai gerar uma espécie de uma intoxicação e tu vai causar prejuízo para a tua planta. Da mesma forma que se nós ingerirmos alguma substância em alta concentração e isso for prejudicial para nós também poderemos ter danos, e muitas vezes temos. Tá legal? Encerro minha parte por aqui, vou deixar lá para a professora Andressa agora falar de fisiologia.